Você já se perguntou exatamente quanto tempo seu dinheiro levaria para dobrar de valor se estivesse investido corretamente? Segundo pesquisas do Banco Central, apenas 22% dos brasileiros conseguem calcular o crescimento dos seus investimentos de forma precisa, enquanto a maioria investe sem saber quando alcançará seus objetivos financeiros. Bem-vindo ao canal Financeirinho, e hoje vou te ensinar uma ferramenta matemática simples chamada Regra dos 72, usada por investidores profissionais no mundo todo para calcular exatamente em quantos anos qualquer quantia dobra de valor, permitindo que você planeje seus objetivos financeiros com precisão científica e tome decisões de investimento baseadas em dados concretos, não em achismos. Esta regra funciona com qualquer valor, desde R$100 até R$1 milhão, e com qualquer tipo de investimento que ofereça rentabilidade constante, seja poupança, CDB, tesouro direto, ações ou fundos imobiliários. Vou te mostrar como usar essa fórmula na prática, como aplicá-la aos principais investimentos disponíveis no Brasil, e principalmente como ela pode transformar completamente sua forma de enxergar o tempo como aliado na construção de patrimônio. Para você ter uma noção do poder desta ferramenta, se você investir R$10 mil hoje a 15% ao ano, em exatos 4,8 anos terá R$20 mil, em 9,6 anos terá R$40 mil e em 14,4 anos terá R$80 mil. Tudo calculado matematicamente usando a regra dos 72 que vou te ensinar nos próximos minutos. A regra dos 72 é uma fórmula matemática elegante e simples que permite calcular aproximadamente quantos anos são necessários para dobrar um investimento, bastando dividir o número 72 pela taxa de juros anual do investimento. Por exemplo, se você tem um CDB que paga 12% ao ano, divida 72 por 12, o resultado é 6 anos para dobrar seu dinheiro. Se tem ações que rendem em média 8% ao ano, divida 72 por 8, resultado é 9 anos para dobrar o investimento. Esta regra existe há séculos e foi desenvolvida por matemáticos para simplificar cálculos de juros compostos, que normalmente exigiriam calculadoras científicas ou planilhas complexas. Hoje é ensinada nas melhores escolas de negócios do mundo e usada por gestores de fundos bilionários para tomar decisões estratégicas. A precisão da regra dos 72 é impressionante, funcionando com margem de erro menor que 5% para taxas de juros entre 6% e 18% ao ano, exatamente a faixa onde se concentram a maioria dos investimentos brasileiros. Funciona porque 72 é aproximadamente o logaritmo natural de 2 multiplicado por 100, representando matematicamente o ponto onde um valor se duplica através dos juros compostos. Para você entender a importância prática desta regra, imagine que precisa de R$60 mil para dar entrada num apartamento e tem R$30 mil para investir hoje. Usando a regra dos 72, você pode calcular exatamente que rentabilidade precisa para atingir seu objetivo no prazo desejado ou quanto tempo levará se escolher determinado investimento. Vamos aplicar a regra dos 72 aos principais investimentos disponíveis no Brasil para você ver na prática como diferentes opções afetam drasticamente o tempo necessário para dobrar seu patrimônio. A poupança hoje rende aproximadamente 6,2% ao ano. Aplicando a fórmula 72 dividido por 6,2 igual a 11,6 anos para dobrar o dinheiro. Significa que R$10 mil na poupança se tornam R$20 mil apenas depois de quase 12 anos, um período extremamente longo que mostra por que a poupança é considerada um investimento ineficiente. O Tesouro Selic atualmente rende cerca de 10,75% ao ano. Aplicando a regra 72 dividido por 10,75 igual a 6,7 anos. Quase metade do tempo da poupança para o mesmo resultado. CDBs de bancos médios que pagam 110% do CDI rendem aproximadamente 12% ao ano. 72 dividido por 12 igual a 6 anos exatos para dobrar o investimento. O Tesouro IPCA mais 6% oferece rentabilidade de IPCA mais 6% real. Considerando inflação média de 4%, temos 10% nominal, 72 dividido por 10, igual a 7,2 anos para dobrar em termos nominais, mas em poder de compra real o prazo é ainda menor. Ações historicamente rendem média de 12% ao ano no Brasil descontada a inflação,
72 dividido por 12 igual a 6 anos, mas com volatilidade maior que renda fixa. Fundos imobiliários que pagam em torno de 8% ao ano em dividendos, mais valorização das cotas, 72 dividido por 8 igual a 9 anos para dobrar o patrimônio. Para ilustrar o poder dos juros compostos combinado com aportes regulares, vamos simular cenários práticos usando a regra dos 72 como base de cálculo. Cenário 1. Maria investe R$ 500 por mês em CDB, que rende 12% ao ano, usando a regra. Sabemos que qualquer quantia dobra a cada 6 anos neste investimento. Então, em 6 anos, ela terá acumulado aproximadamente R$ 75 mil, considerando aportes mensais mais juros compostos. Em 12 anos, este valor dobra para R$ 150 mil. Em 18 anos, chega a R$ 300 mil, demonstrando crescimento exponencial. Cenário 2. João prefere segurança máxima e investe os mesmos R$ 500 mensais no Tesouro Selic, a 10,75% ao ano. Pela regra dos 72, o dinheiro dobra a cada 6,7 anos, acumulando aproximadamente R$ 68 mil nos primeiros 6 anos, 136 mil em 13 anos, 270 mil em 20 anos. Cenário 3. Ana tem perfil arrojado e investe em ações com rentabilidade média de 15% ao ano. Pela regra dos 72, o dinheiro dobra a cada 4,8 anos, permitindo acumulação mais rápida, mas com risco maior de volatilidade no curto prazo. Estes exemplos mostram como pequenas diferenças na taxa de rentabilidade geram enormes diferenças no resultado final devido ao efeito composto amplificado pelo tempo, evidenciando a importância de escolher investimentos com boa rentabilidade, mesmo que isso signifique assumir um pouco mais de risco. Um aspecto fundamental da regra dos 72, que poucos brasileiros conhecem, é sua capacidade de calcular também os efeitos da inflação sobre o poder de compra real dos investimentos. Se a inflação está em 4% ao ano, aplicando a regra 72 dividido por 4 igual a 18 anos, isso significa que, sem investir seu dinheiro, o poder de compra cai pela metade a cada 18 anos, demonstrando matematicamente por que deixar dinheiro parado é uma estratégia perdedora. Para calcular rentabilidade real de qualquer investimento, subtraia a taxa de inflação da rentabilidade nominal e aplique a regra dos 72 no resultado. Por exemplo, um CDB que paga 12% com inflação de 4% oferece rentabilidade real de 8%, 72 dividido por 8 igual a 9 anos para dobrar o poder de compra real. Este cálculo é crucial, porque muitos investidores se iludem com rentabilidades nominais altas sem considerar o impacto da inflação, investindo em produtos que mal conseguem preservar poder de compra ao longo do tempo. O Tesouro IPCA é especialmente interessante neste contexto porque oferece proteção total contra a inflação mais juros reais, garantindo o crescimento real do patrimônio independente de oscilações na inflação, diferente de investimentos prefixados que podem perder valor real se a inflação superar expectativas. Para períodos longos como a aposentadoria, priorizar rentabilidade real através de investimentos indexados à inflação é mais importante que buscar rentabilidades nominais altas em investimentos prefixados que podem não superar a inflação futura. A regra dos 72 também é extremamente útil para planejar objetivos financeiros específicos e calcular quanto tempo será necessário para alcançá-los através de diferentes estratégias de investimento. Se seu objetivo é acumular R$ 1 milhão e você tem R$ 500 mil hoje, precisa dobrar seu patrimônio uma vez, usando investimento que rende 12% ao ano, levará 6 anos conforme a regra. Se tem R$ 250 mil, precisa dobrar 2 vezes para chegar ao R$ 1 milhão. Serão 12 anos no mesmo investimento. Se tem apenas R$ 125 mil hoje, precisa dobrar 3 vezes, total de 18 anos para atingir o objetivo. Para quem está começando com valores menores, a regra ajuda a definir estratégias realistas. Se você tem R$ 10 mil e quer chegar a R$ 1 milhão, precisa que o dinheiro se multiplique por 100. Isso equivale a aproximadamente 6 dobradas e meia. Usando o investimento de 12% ao ano, serão necessários cerca de 40 anos. Mas se conseguir rentabilidade de 15%, o prazo cai para 30 anos, demonstrando como rentabilidade extra acelera significativamente a construção de patrimônio.
A regra também funciona para calcular aportes necessários. Se quer acumular R$ 500 mil em 15 anos através de investimento que rende 10%, pode calcular que precisará investir aproximadamente R$ 1.500 por mês, considerando o crescimento composto do valor aportado. Para maximizar os benefícios da regra dos 72, é fundamental entender como diferentes frequências de capitalização afetam o crescimento do investimento ao longo do tempo. Investimentos com capitalização diária, como o Tesouro Selic e alguns CDBs, têm vantagem sobre aqueles com capitalização mensal ou anual, porque os juros compostos trabalham com maior frequência, acelerando ligeiramente o crescimento conforme previsto pela regra. Em investimentos de longo prazo, essa diferença pode representar alguns meses a menos para dobrar o patrimônio, especialmente importante quando estamos falando de décadas de investimento. A tributação também deve ser considerada nos cálculos, já que a regra dos 72 trabalha com rentabilidade bruta. Para investimentos tributados como CDB e Tesouro Direto, aplique a regra na rentabilidade líquida após descontar imposto de renda. Por exemplo, um CDB que paga 12% brutos com imposto de 20% rende 9,6% líquidos. 72 dividido por 9,6 igual a 7,5 anos para dobrar líquido de impostos. Investimentos isentos como LCI, LCA e fundos imobiliários têm vantagem tributária que pode acelerar o crescimento previsto pela regra. Um LCI que paga 10% isentos equivale a CDB de 12,5% para quem paga 20% de imposto de renda. Para otimizar o uso da regra dos 72, sempre faça cálculos baseados na rentabilidade líquida real, descontando inflação e impostos. Assim terá visão precisa do crescimento efetivo do poder de compra. A diversificação de investimentos pode ser planejada estrategicamente usando a regra dos 72 para equilibrar diferentes prazos de duplicação e criar fluxo constante de recursos conforme objetivos específicos. Uma estratégia inteligente é dividir patrimônio entre investimentos com diferentes perfis de risco e prazo, parte em renda fixa segura que dobra em 6 a 8 anos, parte em fundos imobiliários que dobram em 8 a 10 anos e parte em ações selecionadas que podem dobrar em 4 a 6 anos, mas com volatilidade maior. Desta forma, você tem crescimento escalonado com recursos disponíveis em diferentes momentos, permitindo rebalanceamento periódico da carteira conforme oportunidades de mercado e mudanças nos objetivos pessoais. Para quem tem horizontes de investimento muito longos, como jovens planejando aposentadoria, pode ser interessante priorizar investimentos com maior potencial de rentabilidade, mesmo que tenham prazo de duplicação ligeiramente maior, porque o efeito composto em 3 ou 4 décadas amplifica enormemente pequenas diferenças nas taxas de retorno. A regra também ajuda a decidir quando fazer aportes extras, se você recebeu 13º, bonificação ou herança. Calcule em qual investimento da sua carteira esse dinheiro dobra mais rapidamente e aloque recursos de acordo com sua tolerância ao risco e prazo dos objetivos. Lembre-se que a regra dos 72 assume rentabilidade constante. Na prática, investimentos em renda variável oscilam bastante. Então, use a regra como referência para planejamento, mas sempre considerando volatilidade e necessidade de reserva de emergência em aplicações mais conservadoras. Para investidores brasileiros, entender como a regra dos 72 se aplica em diferentes cenários econômicos é crucial para tomar decisões informadas sobre alocação de recursos. Em períodos de juros altos como vivemos atualmente, renda fixa oferece oportunidades excelentes com prazos de duplicação entre 5 e 8 anos, calculados pela regra, tornando CDBs, LCIs e Tesouro Direto opções atrativas mesmo para investidores moderadamente conservadores. Durante ciclos de juros baixos, a regra mostra que renda fixa pode levar 12 a 15 anos para dobrar patrimônio, forçando busca por alternativas em renda variável para manter prazos razoáveis de crescimento. Inflação alta também afeta drasticamente os cálculos, se a inflação está em 8% ao ano. Pela regra dos 72, o poder de compra cai pela metade em 9 anos sem investir, exigindo rentabilidade real mínima de 8% apenas para preservar patrimônio, 12% para crescimento modesto, 16% para crescimento acelerado.
Em cenários deflacionários raros no Brasil, mas possíveis em crises severas, investimentos prefixados se tornam extremamente vantajosos porque pagam juros reais acima do contratado, acelerando duplicação conforme previsto pela regra. A volatilidade cambial também impacta cálculos para quem investe em ativos internacionais. Dólar que se valoriza 5% ao ano contra real adiciona essa rentabilidade aos investimentos externos, encurtando o prazo de duplicação calculado pela regra, mas também adiciona risco cambial que pode funcionar contra o investidor se real se valorizar. Uma aplicação avançada da regra dos 72 é calcular o impacto de reinvestir dividendos e juros sobre juros na aceleração do crescimento patrimonial ao longo de décadas de investimento. Quando você recebe dividendos de ações ou fundos imobiliários e reinveste automaticamente, está efetivamente aumentando sua taxa de crescimento composto, encurtando o prazo previsto pela regra para dobrar patrimônio. Por exemplo, se suas ações rendem 8% ao ano em valorização mais 4% em dividendos reinvestidos, rentabilidade total é 12%. Pela regra, o patrimônio dobra em 6 anos em vez de 9 anos, considerando apenas valorização das ações. Esta estratégia é especialmente poderosa para investidores jovens com horizontes longos, porque permite acelerar formação de patrimônio durante fase de acumulação, quando ainda não precisam da renda para custos de vida. Fundos de investimento que reinvestem automaticamente dividendos e juros seguem mesmo princípio, eliminando necessidade de decisões constantes sobre reinvestimento e mantendo disciplina de crescimento composto. Para calcular impacto real do reinvestimento, some rentabilidade de valorização com yield médio dos dividendos e aplique regra dos 72 no total, sempre lembrando de considerar tributação sobre dividendos quando aplicável. A diferença entre sacar dividendos para consumo versus reinvestir pode significar anos de diferença no prazo para atingir independência financeira, demonstrando a importância de manter foco em objetivos de longo prazo durante fase de acumulação patrimonial. Outro aspecto importante da regra dos 72 é sua utilidade para avaliar oportunidades de investimento e decidir se vale a pena trocar de aplicação, considerando custos de transação e impostos. Se você tem dinheiro em CDB que rende 10% e encontra a opção que rende 12%, pela regra o primeiro leva 7,2 anos para dobrar enquanto o segundo leva 6 anos, diferença de 1,2 anos que pode justificar mudança dependendo do prazo restante do investimento e custos envolvidos. Para investimentos tributados, considere também diferença nas alíquotas. CDB antigo com 2 anos pode ter imposto de 15%, enquanto novo CDB recomeça com 22,5%, reduzir rentabilidade líquida inicial e alterando cálculos da regra. Em renda variável, custos de corretagem para venda e recompra devem ser considerados. Se precisa vender ações que custaram 2% de corretagem total para comprar outras com o mesmo custo, precisa que nova opção renda pelo menos 4% a mais apenas para cobrir custos de transação, alterando significativamente prazos calculados pela regra. A regra também ajuda a avaliar se vale a pena antecipar resgate de investimento prefixado para aproveitar oportunidade melhor. Calculate rentabilidade até vencimento do investimento atual, compare com nova oportunidade usando regra dos 72 e considere penalidades por resgate antecipado antes de tomar decisão. Para grandes patrimônios, diferenças pequenas em rentabilidade representam valores absolutos significativos que podem justificar mudanças mesmo com custos de transação, enquanto patrimônios menores podem não compensar custos de migração entre investimentos similares. É fundamental entender limitações da regra dos 72 para usá-la adequadamente como ferramenta de planejamento financeiro sem criar expectativas irreais sobre crescimento de investimentos. A regra funciona melhor com taxas entre 6% e 18% ao ano, para rentabilidades muito baixas como 2% ou muito altas como 30% a precisão diminui. Nesses casos, é melhor usar calculadoras financeiras ou fórmulas de juros compostos mais precisas. A regra assume rentabilidade constante ao longo do tempo, algo que não acontece na prática, especialmente em renda variável. Ações podem render 20% num ano e perder 10% no seguinte. Fundos imobiliários têm rentabilidade que varia conforme ciclos do setor.
Então use a regra como referência aproximada baseada em médias históricas. Inflação também não é constante. Períodos de alta inflação encurtam prazo real de duplicação, enquanto períodos deflacionários alongam. Por isso é importante revisar cálculos periodicamente conforme cenário econômico muda. Para investimentos com aportes regulares, a regra dos 72 não considera crescimento adicional dos aportes mensais. Apenas calculam quanto tempo o valor inicial leva para dobrar. Crescimento real da carteira será maior devido aos aportes constantes, que também se beneficiam de juros compostos. A regra não considera custos como taxas de administração, custódia e impostos que reduzem rentabilidade líquida. Sempre aplique a regra na rentabilidade após todos os custos para ter estimativa realista. Apesar dessas limitações, a regra dos 72 continua sendo ferramenta valiosa para planejamento inicial e comparação rápida entre opções de investimento, desde que usada como aproximação e não como previsão exata de resultados futuros. Para aplicar a regra dos 72 de forma prática no seu planejamento financeiro pessoal, comece definindo objetivos específicos com valores e prazos claros. Depois, calcule que rentabilidade precisa para atingir cada objetivo no tempo desejado. Se quer acumular R$50 mil em 8 anos e tem 25 mil hoje, precisa dobrar o dinheiro uma vez. Pela regra inversa, 9% ao ano seria suficiente. 72 dividido por 8 anos igual 9% de rentabilidade necessária. Com esse parâmetro, pode avaliar se CDBs, Tesouro Direto ou fundos imobiliários são adequados para este objetivo específico. Para objetivos múltiplos com prazos diferentes, monte planilha com cada meta, valor atual disponível, prazo desejado e rentabilidade necessária calculada pela regra. Isso permite visualizar quais objetivos são realistas com investimentos seguros e quais exigem maior risco para serem alcançados no prazo. Use a regra também para decidir entre fazer aportes maiores versus buscar rentabilidade maior. Se consegue investir mais R$500 por mês, pode atingir o objetivo mais rapidamente que buscando investimento com 2% a mais de rentabilidade, mas mantendo aportes menores. Revisite cálculos anualmente, considerando mudanças na situação financeira, novos objetivos, alterações no cenário de juros e performance real dos investimentos comparada com projeções iniciais baseadas na regra. A regra dos 72 deve ser ponto de partida para planejamento, não substituto para a educação financeira contínua e acompanhamento ativo da carteira de investimentos. Para investidores mais experientes, a regra dos 72 pode ser combinada com outras ferramentas de análise para otimizar estratégias de longo prazo e maximizar crescimento patrimonial. Use a regra para comparar diferentes classes de ativos e definir a alocação ótima considerando o horizonte temporal de cada objetivo. Investimentos que dobram mais rapidamente podem receber maior alocação para objetivos distantes, enquanto investimentos mais conservadores são adequados para metas de curto e médio prazo. A regra também ajuda a calcular quando rebalancear carteira. Se parte alocada em ações dobrou conforme previsto, enquanto renda fixa ainda está crescendo, pode ser o momento de realizar lucros e rebalancear proporções originais. Para estratégias de aposentadoria, combine regra dos 72 com cálculos de renda necessária para manter padrão de vida. Estime patrimônio total necessário para gerar renda passiva desejada. Depois, trabalhe backwards, usando a regra para definir quanto precisa investir mensalmente e por quanto tempo. A regra é especialmente útil para decidir quando migrar de estratégia de acumulação para estratégia de preservação, conforme aproxima da aposentadoria. Investimentos que dobram rapidamente, mas têm alta volatilidade, podem ser adequados aos 30 anos, mas inadequados aos 55 quando precisa de estabilidade. Combine o uso da regra com diversificação geográfica e setorial, calcule prazo de duplicação para diferentes mercados e moedas, use para decidir quanto alocar em investimentos internacionais, considerando proteção cambial e diversificação de riscos políticos e econômicos. Para finalizar, quero que você entenda que a regra dos 72 é mais que uma fórmula matemática. É uma ferramenta de conscientização sobre o poder do tempo nos investimentos e a importância de começar quanto antes mesmo com valores pequenos. Quando você internaliza que diferenças aparentemente pequenas na rentabilidade geram mudanças dramáticas no prazo para dobrar patrimônio,
Naturalmente, passa a buscar conhecimento para otimizar escolhas de investimento e evitar armadilhas que corroem rentabilidade ao longo dos anos. A regra também demonstra matematicamente por que paciência e disciplina são virtudes fundamentais para investidores. Crescimento patrimonial significativo leva tempo, mas é certo para quem mantém estratégia consistente durante décadas. Use a regra como motivação para manter aportes regulares, mesmo quando resultados parecem lentos. Lembre-se que cada real investido hoje tem potencial de se multiplicar várias vezes ao longo de 20 ou 30 anos através do poder dos juros compostos. A educação financeira continua sendo fundamental, porque permite escolher investimentos adequados para aplicar a regra dos 72. Não adianta saber calcular prazo de duplicação se não conhece opções disponíveis no mercado ou não entende riscos envolvidos em cada tipo de investimento. Transforme conhecimento em ação. Use a regra para definir objetivos realistas. Escolha investimentos apropriados para seu perfil de risco. Mantenha disciplina de aportes regulares e monitore progresso periodicamente, fazendo ajustes conforme necessário. O tempo é seu maior aliado na construção de riqueza, e a regra dos 72 é a ferramenta que permite quantificar exatamente como esse aliado trabalha a seu favor. Se este conteúdo foi útil para você entender como planejar o crescimento dos seus investimentos, comente regra 72 aqui embaixo para mostrar que vai aplicar essa ferramenta no seu planejamento financeiro, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber mais conteúdos educativos que podem transformar sua relação com dinheiro e investimentos. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo, onde vou explicar como escolher os melhores investimentos para aplicar os conhecimentos da regra dos 72 na prática.